Ele foi um dos pivôs mais inteligentes e habilidosos de sua geração. O espanhol que saiu de Barcelona para conquistar o mundo da NBA. Um jogador técnico e versátil que construiu uma carreira brilhante, com 2 títulos da NBA, 6 participações em All-Star Game e um legado eterno com a seleção espanhola. E mesmo nos dias de hoje, quando fãs fazem listas a respeito de quem são os maiores pivôs da década de 2000, raramente você acaba escutando o seu nome sendo citado em alguma delas. E para piorar, entre os fãs mais casuais da liga, ele é apenas considerado o ajudante de Kobe Bryant. Mas na realidade, no vídeo de hoje eu vou tentar te explicar como o Pau Gasol mudou a forma como pivôs atuam na NBA nos dias de hoje. Se você assiste Domantas Sabonis, Karl-Anthony Towns e até mesmo Nikola Jokic jogarem, Gasol precisou caminhar para que hoje eles pudessem correr. E mais, este homem foi um dos precursores que conseguiu mostrar que pivôs não são apenas tamanho e força, mas que é necessário também ter habilidade, visão de jogo e principalmente inteligência. O espanhol casualmente colocou no mapa uma franquia pequena que tinha acabado de mudar de cidade e ajudou a trazer 2 títulos para uma das maiores franquias da NBA, que passava por um dos piores momentos da história. E é mais louco pensar que se esse cara jogasse nos dias de hoje, ele seria mais valioso do que antigamente. Um cara de 2,13 metros de altura que conseguia passar a bola como um armador, espaçar a quadra e arremessar de meia distância como se fosse um ala, e defender o garrafão de forma eficiente mesmo sem ser um dos jogadores mais atléticos da liga, é o tipo de pivô que praticamente todas as equipes procuram nos dias de hoje na NBA. Mas para entender melhor quão bom realmente foi Pau Gasol e como ele se tornou uma lenda do basquetebol, precisamos voltar do início. Pau Gasol nasceu no dia 6 de julho de 1980, em Barcelona. Seus pais eram altos e atletas amadores de basquete. Sua mãe, Marisa, era médica com 1,85 m de altura. Seu pai, August, enfermeiro, tinha 1,91 m. Gasol cresceu num ambiente familiar calmo. Era um jovem estudioso e um pouco tímido. Gostava de futebol, mas amava verdadeiramente o basquete. E diferente de nós, e aqui eu tô me incluindo nessa lista, quando jovens e adolescentes estávamos vendo highlights e lendo a respeito de jogadores da NBA, Pau Gasol estava estudando para se tornar um médico, e um dos motivos que impulsionou essa vontade foi quando ele tinha apenas 11 anos, um acontecimento marcou a sua vida. O dia em que Magic Johnson anunciou a sua aposentadoria por causa da doença de HIV. Gasol ficou tão impactado e tendo incentivo dentro de casa de pessoas que trabalhavam na área, que ele queria se tornar um médico para ajudar a encontrar a cura da doença. Ele foi um aluno exemplar, apaixonado por ciência e literatura. Só que ao mesmo tempo o basquete começou a ganhar espaço em sua vida. Assim ele começou na categoria de base do Barcelona, quando ele tinha apenas 1,80 m de altura. Mas demorou pouco tempo para que ele mostrasse todo o seu potencial. Uma combinação de altura, inteligência e mobilidade que em apenas 2 anos, em 1999, quando ele tinha apenas 18, ele estreou pela equipe principal. E nos 2 anos após a sua estreia, ele não só evoluiu rapidamente, como se tornou uma estrela do basquete europeu. Foi campeão da Liga Espanhola, a ACB, em 1999 e 2001, sendo MVP das finais na última conquista. Foi campeão da Copa do Rei também em 2001. E mesmo tão jovem, Gasol dominava o jogo com muita inteligência. Uma técnica refinada e um atleta que sempre buscava fazer a jogada certa e não buscar o highlight. Algo de se impressionar para quem tem 2,13 metros de altura na data. Depois da sua ascensão meteórica no basquete europeu e uma temporada incrível em 2001 com múltiplos títulos, Gasol decidiu se eleger para o draft da NBA. Afinal, não fazia sentido um jogador com tanto talento que saiu de um provável jogador de rotação para ser o mais dominante da Europa não tentar a sorte na maior liga de basquete do mundo. E por mais que o draft de 2001 estivesse cheio de jovens promissores norte-americanos na posição de pivô, Gasol se destacava não por causa da sua força, como os demais, mas sim porque ele entendia o jogo. Ele tinha um trabalho de pés, paciência e habilidade de passe que a maioria dos outros pivôs que estavam na sua classe não tinham. Então, surpreendentemente, ele se tornou o melhor jogador desconhecido em terras norte-americanas. E para surpresa dos fãs presentes, ele acabou sendo escolhido antes do que imaginavam. With the third pick in the 2001 draft, the Atlanta Hawks select Pau Gasol from FC Barcelona, Spain. Por mais que ele tenha sido a terceira escolha geral do Atlanta Hawks, e também uma seleção pouco comemorada, ele imediatamente foi trocado para o Vancouver Grizzlies, uma recente franquia na NBA que havia sido fundada em 1995 e ainda buscava construir uma identidade de um time competitivo. E o que tornou ainda mais interessante a chegada do Pau Gasol até o Grizzlies é que ele foi escolhido para o Vancouver Grizzlies, mas a franquia foi modificada para a cidade de Memphis, justamente na sua temporada de estreia, temporada 2001-2002. Mas esse fator não impediu que ele fizesse história, sendo titular em todos os jogos, tendo médias de 17,4
20,6 pontos, 8,9 rebotes e 2,1 tocos por jogo, ele foi o primeiro jogador estrangeiro a conquistar o prêmio de calouro do ano. Ele não era apenas bom, ele parecia um veterano em quadra, desde o seu primeiro jogo, para ser sincero. O seu trabalho de pés era impecável, ele conseguia passar a bola como um armador e finalizar de múltiplas formas. O que todos esperavam que seria um pivô molenga espanhol, acabou se mostrando um dos calouros mais talentosos do draft de 2001, e o Memphis, por mais que não estivesse pronto para competir nos playoffs dessa temporada, percebeu que eles já tinham um jogador para chamar de franchise player. Na época, o Grizzlies estava num verdadeiro purgatório. Eles tinham acabado de se mudar do Canadá para os Estados Unidos, era o tipo de franquia que as pessoas só acompanhavam por um ou outro highlight no final da noite quando a rodada já tinha acabado, e poderia ser um problema uma franquia de tão pequeno mercado para jogadores com um ego muito grande, mas não para Pau Gasol. Ele basicamente se tornou o Memphis Grizzlies, o rosto da franquia e a esperança para muitos novos torcedores. Ele era de longe o cestinha, o melhor reboteiro, o melhor passador e o melhor defensor daquele time. Desde a temporada de 2002 até a temporada de 2007, para vocês terem uma ideia, as suas médias foram de 18 pontos, 8 rebotes e 3 assistências todas as noites. E estamos falando em uma era onde o basquete era muito mais lento, tínhamos muito menos arremessos para 3, e Pau Gasol enfrentava simplesmente os pivôs mais dominantes da história da NBA, como Tim Duncan, Kevin Garnett, Shaquille O'Neal e Dwight Howard. E por mais que ele não fosse nem de longe tão forte quanto esses jogadores que eu acabei de citar, ele sempre entregava bons confrontos, já que ele era mais habilidoso e mais inteligente. Mesmo sendo um grande destaque na liga, nas suas 2 primeiras temporadas, o time ainda era muito fraco e ficou de fora da pós-temporada. Porém, na temporada de 2003 e 2004, tudo mudou, já que a franquia trouxe reforços importantes como o ala Mike Miller, que veio do Orlando Magic, James Posey vindo do Houston Rockets, e principalmente um bom armador chamado Jason Williams, ele mesmo, o The White Chocolate. Que falando no chocolate branco, eu não sei se você sabe, mas temos a loja oficial do canal, que é a loja Trash Talk, que tá com as últimas unidades de 3 modelos de oversized exclusivas de qualidade premium na maior promoção do ano para zerar o estoque. Então vamos começar 2026 com o pé direito e estilosão? Então acesse agora a loja trashtalk.com.br e adquira a sua antes que acabe. Agora voltando para o foco do vídeo, com as 3 novas aquisições e um elenco mais competitivo, os Grizzlies tiveram uma campanha de 50 vitórias e 32 derrotas, recorde da franquia até a data. O time se classificou pela primeira vez aos playoffs, mas infelizmente pegaram o forte time do San Antonio Spurs, que havia sido campeão na temporada de 2003. Eles acabaram por ser varridos na série, mas Pau Gasol se destacou em sua primeira atuação na pós-temporada. Ele foi o cestinha do time nos jogos 3 e 4, com sólidas médias no geral de 18,5 pontos, 5 rebotes, 2,5 assistências e 1,5 tocos por noite, além de converter 57% dos arremessos de quadra. E nas 2 temporadas em sequência, 2005 e 2006, mais uma vez Gasol continuou a ser o líder da equipe, levando-os até os playoffs, porém em mais 2 temporadas acabando sendo eliminados na primeira rodada. Em 2005 enfrentaram o Phoenix Suns de Steve Nash, na qual Gasol fez 20 pontos, 9 rebotes e 5 assistências por partida, tendo seu melhor jogo como o jogo 2, onde ele fez 28 pontos e pegou 16 rebotes jogando contra Amar'e Stoudemire, ainda assim sem conseguir evitar a eliminação por 4-0. E no ano seguinte, na temporada de 2006, quando enfrentaram o Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki. E ali tivemos um dos embates mais interessantes. 2 europeus com estilo de jogo semelhante, que constantemente eram comparados na mídia. Porém, a defesa do Dallas Mavericks era bem mais forte, o que acabou limitando o time inteiro do Memphis Grizzlies, mas mesmo assim Gasol ainda teve as fortes médias de 20 pontos, 7 rebotes e 3 assistências na série, que mais uma vvez foi em vão, já que do outro lado, Dirk Nowitzki e seus capangas foram responsáveis por varrer o time do Grizzlies. Mas é aí o questionamento que ficou após as 3 eliminações precoces ainda na primeira rodada dos playoffs. Será que Pau Gasol poderia ser impactante para vencer um título? Ou ele apenas estava colocando bons números em um time ruim? Ou então, será que o Memphis Grizzlies estava segurando todo o seu potencial, sem trazer uma estrela de fato para jogar ao seu lado? E assim chegamos na temporada seguinte, 2006-2007, onde Gasol mais uma vez teve um desempenho individual impressionante, jogou apenas 59 partidas por conta de uma lesão no pé direito, mas registrou 20,8 pontos, a maior média de pontuação de sua carreira até então, 9,8 rebotes, 2,1 tocos, mostrando uma baita evolução também no lado defensivo, sendo muito dominante dos 2 lados da quadra, mas infelizmente a situação do seu time era completamente diferente. Problemas internos, troca de treinador e o elenco muito enfraquecido, o Memphis acabou tendo uma campanha desastrosa de apenas 22 vitórias, ficando na última colocação da Conferência Oeste. Essa temporada de fato deixou claro, Pau Gasol precisava de ajuda, e ela não viria no time do Memphis Grizzlies.
Então, com a franquia decidida a reconstruir o elenco, tomaram uma decisão que impactaria o rumo da NBA de uma vez por todas. No dia 1º de fevereiro de 2008, Pau Gasol foi trocado para os Los Angeles Lakers. A negociação envolveu o pivô Kwame Brown, os alarmadores Javaris Crittenton e Aaron McKie, os direitos de draft de Marc Gasol, irmão mais novo de Pau Gasol, e futuras escolhas de draft. Enquanto muitos viam a troca como um risco para Memphis, para o Lakers era a peça que faltava para transformar o time em um verdadeiro candidato ao título. E sendo bem sincero para vocês, se pudéssemos comparar a troca que aconteceu em 2008 com algo mais recente, talvez vocês devam recordar a reação dos torcedores, da mídia e de todos os que cercam o mundo da NBA, como foi a troca do Luka Doncic para o Lakers. Então, foi algo bem semelhante a isso na época. When Mitch Kupchak came to you and said something like, I can get you Pau Gasol for Kwame Brown, what did you say back? No, you can't. But did LA give up too much to get a guy who has been labeled soft, although he puts up 19-9, which only 11 other guys do? Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Two Who first cares? rounders. E de fato que a chegada do Gasol no Lakers não poderia ter sido no melhor momento. Kobe estava parecendo um exército de um homem só, tentando jogar sozinho e não confiando em nenhum dos seus companheiros basicamente. Shaquille O'Neal tinha acabado de ganhar mais um título longe dele, o que deixava ele furioso com o assunto, e a mudança de cenário foi imediata. Pau Gasol saiu de uma equipe em reconstrução para um dos maiores palcos do basquete. Após a chegada dele na equipe, o time do Lakers finalizou a temporada com 27 vitórias e apenas 9 derrotas. E ao lado de Kobe Bryant, sob o comando do lendário Phil Jackson, sua habilidade de passar a bola e ser um pivô muito inteligente e muito habilidoso terminou de desbloquear o famoso triângulo ofensivo, fazendo Pau Gasol não só ser um pontuador muito eficiente, mas também um facilitador na parte ofensiva, capaz de criar espaços, melhorar o jogo dos companheiros, fazendo com que o Lakers se tornasse imediatamente não só um time chamado de contender, que é quando diretamente ele está disputando um título, mas um dos favoritos na Conferência Oeste. E não demorou muito, tá? Na sua primeira partida de pós-temporada com a equipe do Lakers, nos playoffs de 2008, contra o Denver Nuggets de Carmelo Anthony, Gasol anotou 36 pontos e pegou 16 rebotes, liderando o time a uma vitória dominante e a uma série que se encerraria em apenas 4 jogos. E assim eles continuaram a sequência. Venceram do Utah Jazz sem muitas dificuldades por 4-2 e logo em seguida o gigante San Antonio Spurs em apenas 5 jogos, levando o Lakers de volta às finais da NBA pela primeira vez desde 2004, que foi consequentemente a última temporada de Shaq por lá. Pau Gasol em sua primeira final de NBA, infelizmente enfrentaria um duo de garrafão muito complicado, Kevin Garnett e Kendrick Perkins. Sim, na época eles só não eram um cara que falava asneira na mídia. E essa dupla foi responsável por infernizar a vida de Gasol. E por mais que ele tenha colocado médias respeitosas de 15 pontos e 10 rebotes nessa série, ele foi mais uma vez taxado como um pivô soft, já que o Lakers foi derrotado em 6 jogos. You know, it's like a long and tired stereotype. When players continue to, like Amari and Kendrick continue to say, "Oh, how soft." I mean, when you hear things like that, what pay from attention. them? What do you? Don't pay attention. I think it's just a matter of jealousy, but I don't pay attention. Apesar da derrota, Gasol ganhou ainda mais respeito e admiração dos adversários e de fãs, já que ele havia se consolidado como a segunda estrela do time do Lakers. E se muitos haters acharam que aquele seria o fim de Pau Gasol, ou o fim do Lakers a uma final de NBA, ele voltou para casa naquele verão, se dedicou muito na academia, ganhou massa muscular e mostrou na sequência que seu legado não havia terminado. Na verdade, ele estava apenas começando. Nos 2 anos seguintes, as atuações de Pau Gasol foram simplesmente um masterclass. Na temporada de 2009, Gasol fez 19 pontos, pegou 10 rebotes, com 57% de aproveitamento dos arremessos de quadra, ajudando o Lakers a ganhar 65 partidas. A melhor campanha da NBA. Eles passaram pelos playoffs de 2009 de forma magistral, vencendo por 4-1 o Utah Jazz na primeira rodada, tendo uma maior dificuldade para passar pelo Houston Rockets, que demorou 7 partidas, e finalmente derrotando o Denver Nuggets de Carmelo Anthony por 4-2 nas finais de conferência, para enfim voltarem às finais da NBA. Agora o adversário era outro, o Orlando Magic de Dwight Howard. Na época, para aqueles que não estão familiarizados com quem foi Dwight Howard, ele era brutal, extremamente forte, considerado o melhor defensor da liga e um protótipo de um novo Shaquille O'Neal, que conseguia dancar para cima de qualquer um. Mas calmamente, Pau Gasol, com as médias de 18 pontos e 9 rebotes todas as noites, conseguia amenizar o impacto ofensivo de Howard, cavando faltas ofensivas e em muitos momentos levando a melhor contra ele em duelos na qual ele conseguia roubar a bola do pivôzão. Com destaque inclusive para o jogo 2 de Gasol, na qual ele fez 24 pontos e pegou 10 rebotes em uma vitória na prorrogação. E por final, no jogo derradeiro, jogo 5, ele terminou com 14 pontos, 15 rebotes, 3 assistências e 4 tocos, selando a série por 4-1 para conquistar o seu primeiro título da NBA.
E por mais que tenha sido incrível e mágico o título de 2009, a verdadeira história foi escrita em 2010. Na temporada seguinte, os Lakers mantiveram seus principais jogadores e ainda se reforçaram com o experiente ala defensor Ron Artest. Gasol continuou entre os melhores pivôs em atividade com médias de 18,3 pontos, 11,3 rebotes e 3,4 assistências. E a equipe dos Lagos novamente teve a melhor campanha da conferência na temporada, chegando aos playoffs como os grandes favoritos. Passaram pelo Oklahoma City Thunder por 4-2, sim, aquele mesmo de Durant, Westbrook e Harden, varreram o time do Utah Jazz por 4-0 e na sequência eliminaram o time do Phoenix Suns por 4-2 nas finais de conferência, chegando à segunda final de NBA seguida, onde os Lakers enfrentaram os Celtics novamente, mas dessa vez Paul Gasol não era o cara que estava apanhando de Kevin Garnett, e sim quem estava batendo. Ele teve uma média na série de 19 pontos e 12 rebotes, sendo muito importante na série, tanto que os times foram alternando em vitórias até chegarem ao derradeiro jogo 7, que de fato foi um jogo memorável na carreira de Gasol. E no jogo em questão, o Boston Celtics fez de tudo para tentar minimizar o impacto de Paul Gasol, tanto fisicamente, tacando ele no chão sempre que possível, quanto mentalmente fazendo trash talk no seu ouvido. Mas aquele jogo foi realmente a obra-prima de sua carreira, tanto que tempos depois, Kobe Bryant até mesmo assumiu. There's no debate. I mean, Powell, when he retires, he will have his number in the rafters next to mine. The reality is, I don't win those championships without Powell. The city of LA doesn't have those 2 championships without Powell. So we know that, everybody knows that. Ele fez 19 pontos, pegou 18 rebotes, sendo 9 deles ofensivos. Se você acha pouco a pontuação, essa partida terminou 83-79. Muito diferente dos placares estratosféricos que temos na NBA nos dias de hoje. E se observarmos a atuação de Kobe nessa partida, que terminou com 6 arremessos convertidos de 24 tentativas, os rebotes ofensivos e as segundas chances geradas por Paul Gasol fizeram toda a diferença nos minutos finais, e realmente tornando esse bicampeonato a verdadeira redenção de Kobe Bryant e Paul Gasol no mundo do basquetebol. O período pós a conquista de 2010 foi um momento um pouco estranho na história da NBA, porque tudo que a gente conhecia modificou da noite para o dia. Primeiramente, por conta da decisão de um cara. LeBron, what's your decision? In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. E dos times começarem a se adequar um pouco mais ao estilo pace and space. Geralmente, as equipes tinham mais de um jogador que arremessava bem de fora dos 3 pontos, surgiram múltiplos times extremamente fortes na Conferência Oeste, como o Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki, o Oklahoma City Thunder de Russell Westbrook, Kevin Durant e James Harden, o San Antonio Spurs de Tim Duncan, que continuava ainda a ser um dos times mais perigosos da conferência, e mesmo em meio a uma revolução acontecendo silenciosamente na NBA, o time do Lakers ainda conseguiu conquistar 57 vitórias e 25 derrotas na campanha de 2011, porém sem sucesso nos playoffs, quando aquele lendário time de Dirk Nowitzki acabou ficando com o caneco. Inclusive, o time do Los Angeles Lakers foi brutalmente eliminado pelo time do alemão. No ano seguinte, foi o primeiro título de LeBron James, e na sequência, seu segundo título consecutivo, e de repente o corpo de Kobe Bryant já não estava mais suportando os tantos anos de estresse, treinamentos intensivos e sempre jogando no limite, até mesmo com lesões. Phil Jackson anunciou a sua aposentadoria, Dwight Howard e Steve Nash chegaram no Lakers, assim como Mike D'Antoni, e de repente Paul Gasol percebeu que ele precisava de novos ares, principalmente após a eliminação para o Spurs nos playoffs de 2013 na primeira rodada por 4-0, uma série na qual foi muito complicada para o time do Lakers, já que eles estavam sem Kobe Bryant. E o ano derradeiro, 2014, que pela primeira vez desde 2005 os Lakers não foram aos playoffs, foi o fim. Em 2014, Paul Gasol assinou com o Chicago Bulls, e aos 34 anos de idade, mais uma vez ele provou que os críticos estavam errados, já que muitos especulavam que nesse momento da sua carreira, ele estava atrás apenas de pagamentos na NBA, após conseguir um contrato de 3 anos no valor de 22 milhões de dólares. Mas logo em sua primeira temporada no time do Bulls, ele conquistou uma vaga para ser All-Star novamente, com ótimas médias de 18,5 pontos, 11,8 rebotes e 2 tocos por partida. O seu estilo de jogo se encaixou como uma luva ao lado de Jimmy Butler e Derrick Rose, apesar de que o famoso camisa 1 do Chicago Bulls estivesse recuperando de lesões. Ainda nessa temporada, ele fez partidas simplesmente lendárias, como por exemplo no dia 1º de janeiro de 2015, quando ele conseguiu 9 tocos numa partida contra o Denver Nuggets, o recorde de sua carreira. E 10 dias depois, ele marcou 46 pontos e pegou 18 rebotes em uma vitória sobre o Milwaukee Bucks, na qual registrou o recorde de pontuação em uma única partida de toda a sua carreira e a maior pontuação de um jogador do Bulls desde Michael Jordan em 1998. Ele também foi o jogador com mais double-doubles nessa temporada em questão, com 54, ajudando o Bulls a conquistar 50 vitórias e o 3º lugar na Conferência Leste, mas chegando nos playoffs, caindo nas semifinais de conferência para o Cleveland Cavaliers de LeBron James e Kyrie Irving.
Em julho de 2016, Gasol ainda assinou com o San Antonio Spurs. Ele chegava a um time como um veterano para compor a rotação do elenco. Tim Duncan já havia se aposentado no mesmo ano em questão, Kawhi Leonard era o principal jogador daquele time, e LaMarcus Aldridge fazia um papel como se fosse um sucessor natural de Tim Duncan para o papel de pivô da equipe. Mas Gasol, nos 2 anos e meio que passou com o Spurs, vinha mais como uma opção do banco, registrou ainda 12,4 pontos com 8 rebotes na temporada de 2017 e 10 pontos com 8 rebotes na temporada de 2018. Mas aquela forte equipe do San Antonio Spurs, nos playoffs de 2017, acabaram caindo para o absurdo time do Golden State Warriors, de Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant e Draymond Green, justo nas finais de conferência, onde no jogo 1, em que ocorreu a famosa lesão de Kawhi Leonard, quando Zaza Pachulia colocou o pé na área de aterrissagem de arremesso, na zona morta. Em 2018, o San Antonio Spurs acabou ficando na 7ª colocação da Conferência Oeste e foram varridos ainda na primeira rodada para o Golden State Warriors. E por fim, a última temporada da carreira de Pau Gasol foi em 2018-2019, onde depois de aparecer nos 9 primeiros jogos com o Spurs, ele perdeu 26 jogos por causa de uma fratura por estresse no pé direito, e em março de 2019 ele foi dispensado pelo time texano. 2 dias depois ele assinou com o Milwaukee Bucks, onde jogou mais 3 partidas e devido a mais uma lesão no pé, que o levou a realizar mais uma cirurgia, mostrou para Gasol que o fim de sua carreira já estava próximo. Em julho desse ano ele chegou ainda a assinar com o Portland Trail Blazers, mas em novembro ele foi dispensado pela franquia sem ter jogado nenhuma partida. Em 2021 ele voltou ao Barcelona, seu clube de origem, onde disputou 7 partidas para encerrar a sua carreira no time que o revelou ao mundo e ainda assim foi campeão da Liga ABC novamente, 20 anos depois, como uma verdadeira lenda. Antes de finalizarmos o vídeo, é impossível falar sobre a carreira de Pau Gasol sem citar as suas conquistas pela seleção espanhola. Podemos dizer, inclusive, que foi uma carreira tão grandiosa quanto sua carreira na NBA. Mesmo jovem, ele foi um dos líderes da equipe a conquistar a medalha de bronze no Eurobasket em 2001. Foi prata no Eurobasket de 2003, com uma grande atuação na final, fazendo 36 pontos. Conquistou o ouro no Mundial de 2006, sendo verdadeiramente um dos pilares ao título mais importante da história da seleção. Voltou à final do Eurobasket para conquistar mais uma prata em 2007. Ao perderem para a Rússia na grande final, ficou com o ouro do Eurobasket em 2009, o primeiro título da seleção espanhola na competição, ainda sendo eleito MVP e o cestinha, e ainda conquistando o three-peat, que foi o ouro na Eurobasket de 2011 e o ouro na Eurobasket de 2015, sendo MVP mais uma vez em uma atuação dominante na final de 25 pontos e 12 rebotes. Ele também conquistou 3 medalhas olímpicas, sendo prata em 2008 e 2012, que muita gente se lembra muito mais do Redeem Team dos Estados Unidos e da ombrada que Kobe Bryant deu no seu peito durante a final. Mas naquele jogo em questão, Pau Gasol fez 21 pontos e mais, terminou como o grande cestinha das Olimpíadas com 136 pontos feitos. Ainda participou das Olimpíadas de 2016 no Rio, onde consolidou a Espanha como uma das maiores potências mundiais do basquete dessa geração, a famosa geração de ouro espanhola, competição na qual eles terminaram com o bronze, e em 2017 foi a sua última competição com a sua seleção, onde na Eurobasket de 2017, Pau Gasol se tornou o maior pontuador da história da competição, com 1.183 pontos, mas infelizmente na ocasião ficando apenas com a medalha de bronze. Em 2020 ele foi nomeado para o Dream Team do Eurobasket, consolidando seu legado como um dos maiores jogadores internacionais de todos os tempos, e no dia 5 de outubro de 2021 ele anunciou oficialmente sua aposentadoria das quadras. Outra coisa muito interessante é que Pau Gasol não era apenas um exímio atleta, mas com certeza um dos caras mais gente boa fora das quadras, e também o companheiro de time na qual Kobe Bryant julga o mais importante que ele já teve em sua carreira. Tanto que após o seu trágico acidente de helicóptero que tirou a sua vida, ele se manteve mais próximo da família Bryant, sendo um tio presente para as filhas de Kobe, apenas porque esse realmente é quem ele é, um cara muito gente boa. Pau Gasol realmente mudou o mundo do basquetebol como conhecemos. Ele conseguia jogar de costas para a cesta, conseguia virar de frente e driblar o seu adversário, acertar arremessos de média distância e fazer passes que não era comum para um cara da sua altura, de 2,13. Ele era o tipo de jogador que calmamente puniu seus adversários, enquanto era chamado de mole pela mídia. E apenas para finalizar o seu legado, em 2023, os Lakers homenagearam Gasol ao aposentar o seu número 16, logo ao lado da camisa 24 do Kobe Bryant, que é onde realmente deveria estar. I miss him so much, like many of us do. I love him. I wish he was here with Gigi. I really do. But I think he'll be proud, and he was looking forward to this moment. So, I love you, brother. Por fim, o quão grandioso foi Pau Gasol. Revolucionário na posição de pivô, construiu um legado eterno no esporte. Um gênio das quadras, sem muita mídia, um exemplo de humildade, de empatia e de amor pelo basquete. Bom o bastante para colocar no mapa uma pequena e recém-criada franquia da NBA. Complementar o suficiente para ajudar Kobe a finalizar sua carreira não só com 3 títulos, mas 5. E genial o suficiente para ser o melhor jogador de uma era de ouro no basquetebol espanhol.
Se você ficou até aqui, se inscreva no canal para você não perder mais nenhum conteúdo. E se você gostou desse vídeo, eu já tenho mais um pronto aqui que pode ser que te agrade. Basta clicar no meio da sua tela. Eu te vejo em instantes e falou!